Hello, friends. Olá, amigos! Em um vídeo anterior, nós falamos sobre os dons espirituais que nos são dados por Deus. Um dom muito especial que ele promete à igreja é o dom de profecia. Ao nos referirmos ao remanescente, ou Igreja de Deus nos últimos dias, lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nossa crença fundamental adventista do sétimo dia, número 18, intitulada O Dom de Profecia, explica mais sobre esse dom especial. Nós a lemos da seguinte forma: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Como adventistas do sétimo dia, todas as nossas crenças são firmemente baseadas nas Escrituras, e você pode ler mais sobre o dom de profecia, incluindo as muitas referências bíblicas nas quais ele se baseia, visitando o site mostrado aqui na parte inferior da tela. Quando Arão e Miriam se rebelaram contra a liderança de Moisés, Deus lhes disse: "Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos." Ao longo dos tempos do Antigo Testamento, o dom profético estava em operação. A primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Na história de Israel, Moisés foi o maior dos profetas. Ele se comunicou com Deus face a face. Pouco antes de sua morte, ele disse aos israelitas: "O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás." Esta profecia foi inicialmente cumprida por meio de Josué e dos profetas que o seguiram. Encontrou seu cumprimento final no aparecimento do Messias, que era o profeta que levaria o povo de Deus da escravidão do pecado para a Canaã celestial. Os escritores do Novo Testamento, bem como vários outros indivíduos mencionados no Novo Testamento, tinham o dom de profecia. Paulo escreveu aos Efésios que o dom de profecia permaneceria na igreja até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. No livro de Apocalipse, portanto, disse que a igreja remanescente no tempo do fim tem o testemunho de Jesus, que, de acordo com Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. Como adventistas do sétimo dia, cremos que Deus concedeu esse dom profético a uma mulher chamada Ellen G. White. Quem é Ellen White? Em resumo, ela era uma mulher de dons espirituais notáveis que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Mas, através de seus escritos, ela ainda está causando um impacto revolucionário em milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos de periódicos e 40 livros. Mas hoje, incluindo compilações de suas 50.000 páginas de manuscritos, mais de 100 títulos estão disponíveis em inglês e muitos outros idiomas. Na verdade, ela é a escritora, a mulher mais traduzida em toda a história da literatura e a autora americana mais traduzida de ambos gêneros. Seus escritos cobrem uma ampla gama de assuntos, incluindo religião, educação, relações sociais, evangelismo, profecia, publicação, nutrição e administração.
Sua obra-prima de mudança de vida sobre a vida cristã bem-sucedida, Caminho a Cristo, foi publicada em mais de 140 idiomas. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a Sra. White era mais do que uma escritora talentosa. Nós acreditamos que ela foi designada por Deus como uma mensageira especial para chamar a atenção do mundo para as Sagradas Escrituras e ajudar a preparar as pessoas para o segundo advento de Cristo. Desde a época em que ela tinha 17 anos, até morrer 70 anos depois, Deus lhe deu aproximadamente 2.000 visões e sonhos. As visões variavam em duração de menos de 1 minuto a quase 4 horas. O conhecimento e os conselhos recebidos por meio dessas revelações, ela escreveu para serem compartilhados com outras pessoas. Assim, seus escritos especiais são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e sua qualidade excepcional é reconhecida até mesmo por leitores casuais. No entanto, como afirma o livro Nisto Cremos, os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos, ou quaisquer outros, devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. E como a própria Ellen White observou no livro O Grande Conflito, todavia, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Ellen G. White foi verdadeiramente uma mulher notável, que, passando por todos os testes de um verdadeiro profeta conforme estabelecido nas Escrituras Sagradas, ajudou a fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E através dos conselhos dados por meio desta mensageira especial, Deus os abençoou imensamente. Como lemos em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meu querido amigo, eu convido você a abraçar esta incrível bênção que Deus deu à sua igreja. Eu descobri que quanto mais leio o Espírito de profecia, mais abençoado eu sou. E hoje, todos os seus escritos estão disponíveis, não apenas em papel, mas também online. Basta acessar egwritings.org, escolher seu idioma e começar a ler hoje. Tenho certeza de que você será grandemente abençoado. Vamos orar agora. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo dom de profecia que o Senhor concedeu ao longo da história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e mais recentemente por meio dos escritos e ministério de Ellen G. White. Obrigado por esta maravilhosa instrução que o Senhor nos deu no Espírito de profecia. E agora, Senhor, nós te pedimos que nos auxilies e nos ajudes a valer-nos das Escrituras, que são profundamente de tua própria mão, e das revelações através de Ellen White e do Espírito de Profecia, que também provém de tua mão. Nós te pedimos que nos ajudes a entender completamente os benefícios de tua instrução. Obrigado por nos proporcionar isso. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Thank you for providing this to us. In Jesus' name we ask it. Amen.